Olá, nesse encontro nós vamos tratar do capítulo 11, regressão linear, regressão linear simples e correlação. Geralmente eu gosto de usar o termo ajuste de modelo. A regressão linear simples ou ajuste de modelo é um termo que eu uso bastante em função do significado. Então fiquem à vontade aí quando eu fizer algumas trocas. É o capítulo 11. Opa, vamos lá. Bom, introdução à regressão linear. Uma forma razoável de relação entre a resposta y e o regressor x é uma relação, ou seja, tem esse alfa mais esse beta. Esse alfa e esse beta, eles vão ser determinados em função dos processos estatísticos, onde, é claro, A é o intercepto, esse é chamado de intercepto, e B e beta é chamado de inclinação. A relação é ilustrada na figura 1, então vamos ver aqui. Bom, então aqui eles trocaram, né? Ó, o alfa é o intercepto, aqui ó, o alfa é o intercepto e o beta é a inclinação. Aliás, não é nessa figura não, é numa outra figura lá, aqui ó, nesse texto aqui que eles trocaram. Bom, então essa figura aqui ó, é uma reta. Então esse alfa significa sempre o intercepto, ou seja, se esse alfa é 0, vai interceptar em 0. Se esse alfa é 1, vai interceptar em 1. E o beta vai me dar a inclinação, ou seja, quantos graus ele faz com o plano do eixo x, tudo bem? Ou com a reta do eixo x, ok? Mas a gente não vai trabalhar muito com essa parte de ângulos, não. Aqui, isso, ó. O modelo de regressão linear simples. O modelo de regressão linear simples, a resposta y está relacionada com a variável independente x por meio da equação. Então, essa é a estimativa. Então, essa x é a variável independente. Esse aqui é o erro em função do ajuste. Nesse caso, alfa e beta são os parâmetros desconhecidos de inclinação e intercepto. Ao contrário, é intercepto e inclinação, no caso aqui, respectivamente. E E é uma variável aleatória assumida como sendo distribuição de esperança e variância. É sigma 2. Mas não vamos preocupar muito com esse erro, não, porque ele é inerente ao processo. Então, a gente não vai estudar a abrangência do erro de forma dentro dessa equação, não. Estudar externamente, não dentro da equação. A quantidade sigma 2 é frequentemente chamada de variância do erro ou variância residual. A variância normal é a variância do erro, ok? Bom, então nós temos aqui, ó, nós temos pontos, e esses pontos vão gerar erros sucessivos quando eu tiver um modelo matemático qualquer. Esse modelo matemático qualquer aqui, ó, ele tenta passar por todos os pontos ao mesmo tempo, só que ele com certeza não consegue, então ele vai gerar erros. Então, ó, reta de regressão real, ou seja, a esperança de y é igual a alfa mais beta x. E sempre vai existir erros, e é o estudo desses erros que nos vai permitir chegar ao método dos erros mínimos quadráticos, ou método dos mínimos quadrados, que é o termo que a gente usa. Esse aqui é um conjunto de dados, eles sempre vêm nessa estrutura, então, na verdade, como os dados são muito grandes, aqui a gente só tem duas colunas, a de x e a de y. Ou seja, o x gerou o y. Então, eu preciso de fazer um cálculo para que eu possa pegar qualquer x e gerar um qualquer y. E esse é o estudo do nosso ajuste do modelo, ou modelagem dessa equação aqui, ó. Esse é o diagrama de dispersão. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Eu só plotei os dados. Aqui eu tenho a equação, esse y estimado, com esse símbolo é estimado. Ou seja, então eu tenho alfa e beta. Esse é a melhor equação que eu tenho para a estatística desses dados. Então, o alfa significa o A e o beta significa o B. Mas o A e o B são a materialização da estatística do alfa e beta. Okay? É só uma relação entre a esperança matemática e o valor que se aproxima dessa esperança matemática.
Para nós, esses dois valores vão ter o mesmo significado neste momento. Aqui é muito importante a gente avaliar que cada um dos valores ela está dentro de uma curva normal e ela tem um intervalo de confiança. Então, esse valor pode estar, em termos de porcentagem, mais à esquerda, mais à direita, centralizado na média. Então, a estatística de cada um desses pontos, juntando toda essa estatística, vai nos permitir estimar o alfa e o beta, através de algumas equações. Então, os mínimos quadrados. Dado um conjunto de dados de regressão, esse é o conjunto de dados. E um modelo a ser ajustado, esse é o modelo, ou seja, a estimativa, esse símbolo em cima, de qualquer y, i é qualquer um dos pontos, é igual a mais b x i, ou seja, a mais b x i, qualquer um dos elementos de x, para um iésimo resíduo, ou seja, esse aqui vai ser o resíduo. Qual que é o resíduo? O resíduo é o real menos o estimado. Então, esse valor é muito importante. Esse valor aqui é exatamente esse que a gente viu aqui, ó. É o erro. O resíduo do erro. Porque o erro e o resíduo têm relação entre real e estatístico. Então, mas o que mais importa para nós é aqui, ó. Eu tenho um valor real de y. Eu ajustei um modelo, esse modelo estimou. Qual que é o erro? Esses erros no ajuste, esses resíduos, a gente vai calcular em todos os exemplos. É muito importante ter esse valor aqui. Ele que nos diz o grau de acurácia de todos os valores estimados. É muito importante a gente ter uma visão disso aqui, além dele ser necessário em várias estatísticas. Aqui ó, eu tenho a esperança matemática do erro e o valor real do erro. Isso aqui é apenas uma comparação entre uma reta possível e uma reta estatisticamente real. Porque nem sempre a gente consegue reduzir todos os erros. Então, a redução dos erros traria uma equação melhor para um ponto real. Essa estimativa aqui ó, é o valor que nós vamos calcular, ó, estimando os coeficientes da regressão. Dada a amostra, um conjunto de dados, ó, isso aqui é uma tabela x, i, y, onde o i é de 1 a n, as estimativas dos mínimos quadrados a e b dos coeficientes de regressão alfa e beta são calculados pela fórmula. Então, ó, essa equação b, essa equação de estimativa da reta, que essa aqui seria melhor, ó, esse a mais esse b da equação de regressão, ele é dado por essa equação. Essa é uma equação simples, muito simples, é de somatória. O que eu preciso aqui? Eu preciso de somar cada x menos a sua média, cada y menos a sua média. Pronto, já resolvi aqui. Eu faço o produto, depois a soma. Embaixo é cada x menos a sua média, o quadrado, eu somo e divido. Pronto, acabou, achei o b. O a é a soma de y menos o b, que eu já encontrei, vezes a soma de x, dividido por n. A partir daí eu vou achar o y médio menos o b vezes o x, ok? Esse aqui vai me dar o valor de A. Pronto, essas duas equações não vão ser as que nós vamos utilizar, porque a gente vai utilizar um modelo mais genérico, mas essas são as equações básicas do princípio do cálculo do erro. Aquelas equações vão permitir a gente calcular pelo método dos mínimos quadrados essa equação de estimativa, y estimado igual a mais bx, o resíduo com desvios verticais. É só para comparar que o valor real está distante do valor estimado pelo modelo. É muito importante entender isso aqui. Ele é simples. Propriedade dos estimadores. Agora a gente começa a ver a propriedade dos estimadores, que são a componente de cada uma das partes daquela equação. Uma estimativa não viciada do sigma 2, que é da variância, é dado por essa equação aqui, ó, com base nos dados, ou seja, S2 é uma estimativa não viciada da variância, porque o S2 é o desvio padrão da amostra, ou seja, dos dados que eu tenho. Soma dos quadrados dos erros, n-2, que é a soma dos quadrados dos erros, é essa equação aqui. Mas, na verdade, a equação final mais prática poderia ser qualquer uma dessas aqui, não importa, que são igualdades. Então, você utiliza a que melhor lhe couber. Às vezes, essa é melhor se você tiver as componentes
do S, da soma de y e y, da soma de x e y, você pode usar essa equação. Então a gente vai ver qualquer uma delas. E essas são equações muito simples que vocês podem utilizar a calculadora que a gente está utilizando, no caso do Octave. Inferências sobre os coeficientes. Agora a gente começa a fazer inferências sobre os coeficientes, porque os coeficientes eles são estimados estatisticamente, então a gente pode embutir variantes em cima deles, ou seja, nós podemos inserir um intervalo de confiança para o beta. Esse é um conceito muito importante. Então, um intervalo de confiança de 1 menos alfa por cento para o parâmetro beta da reta de regressão, para essa reta aqui, seria esse aqui. Esse é o intervalo de confiança. Vocês já calcularam isso bastante nos capítulos anteriores, estão bem cientes de como faz. Então, qual que seria o intervalo de confiança do beta? Que seria o parâmetro B. Seria o estimado B menos o teste T, porque eu tenho uma amostra, eu não tenho a variância, sobre essa que é a variância da amostra, dos dados, dividido pela raiz da somatória de xx, ok? Do lado de cá vai ser a mesma coisa com o positivo, onde T é o valor da distribuição T com n-2 graus de liberdade. Então, toda a componente do intervalo de confiança vocês já sabem fazer, não tem dúvida nenhuma. Intervalo de confiança para alfa, é o mesmo conceito. Então, tanto o beta quanto o alfa têm um intervalo de confiança. O intervalo de confiança para alfa é o A, que é o valor estimado, menos o teste T sobre 2, T com essa área com n-2 graus de liberdade, com base nessa equação, que eu desvio o padrão da amostra sobre a raiz da somatória de x, de cada x ao quadrado, sobre ns de xx. Sx é a somatória de x, xx. Essa somatória está lá na página 255 do livro, vocês têm essa equação, essas equações lá. É muito, deixa eu conferir aqui, a página 255 mesmo. Isso, é a página 255 mesmo. Então, essa parte da equação é a mesma dessa parte, apenas mudando mais ou menos, ok? Agora, o intervalo de confiança para uma predição. Então, assim, se eu já tenho um intervalo de confiança de alfa e de beta, deixa eu ver aqui, essa equação é muito importante. Na verdade, essa figura deveria vir um pouco antes dessa de cá. Então, vamos lá. Os limites de confiança que eu encontrei aqui, limite de confiança de alfa e de beta, eles podem ser representados aqui. Eu tenho a reta de regressão, que vai me dar o estimado de y, e eu tenho uma reta abaixo, que é o limite de confiança. Não, porque ele fez o limite de confiança para cada valor. Então vamos lá. Intervalo de confiança para uma estimativa. O intervalo de confiança para a resposta média, ou seja, para cada um dos valores vai ser o valor estimado, o valor inicial, menos o teste T de S de raiz de 1 sobre n mais o x0 menos a média sobre a soma de x. Então, esse aqui é o valor do intervalo de confiança para cada um dos valores que vão ser testados. Então, para cada um desses valores, eu tenho o valor real estimado pelo modelo e o valor estimado pela reta de regressão. Como ele é um valor que depende de todos os dados, ele vai me dar um valor que vai me dar uma reta inferior e uma curva inferior e uma curva superior de vários pontos. O conjunto de somatório de todos esses pontos vai me dar um limite de confiança, um intervalo de confiança para o valor médio de y em relação a x. Esse valor aqui me diz assim que nem todos os valores estão passando por cima da minha reta, mas eles estão dentro de um limite de confiança. Então, essa área toda aqui, qualquer dos pontos que tiver nessa área, eles vão ser passíveis de aceitação, porque estão dentro do limite de confiança. E esse limite vai aumentar um pouquinho, a gente vai ver. Agora, o intervalo de predição. Agora, o intervalo de predição é diferente do intervalo de confiança para um x0. O intervalo de predição é dado pela seguinte equação. Um valor y0
qualquer, a estimativa dele, menos o teste T de S, 1 mais 1 sobre N mais x0 menos a média ao quadrado dividido para a somatória de xx. Isso aqui vai nos dar uma segunda curva ou reta para todos os valores. Esse gráfico aqui é extremamente importante. Então vamos lá. Primeiro em sólido aqui, eu tenho a curva, o modelo A mais BX. Aqui eu tenho o limite de confiança, aqui eu tenho o intervalo de predição, ou seja, o intervalo de predição é a bordadura maior que eu tenho para um intervalo de predição de todos os valores. A partir daí, qualquer valor que eu calcular com o meu modelo que estiver dentro dessa área, ele está dentro do limite de predição. Isso é muito bom. Se eu calcular um valor que estiver fora, ou se eu pegar novos valores que estiverem fora, eles estão fora do limite de predição. Então, por exemplo, esse valor aqui está distante do modelo real, mas está dentro do limite de predição. Esse aqui está bem distante. Aqui embaixo, todos os valores estão um pouco abaixo da reta, mas isso não faz diferença. Esse conceito é muito importante para vocês utilizarem como justificativa de valores que são estimados pela reta de regressão, ok? Gráfico dos dados e transformações. Nem todos os modelos que nós vamos trabalhar eles são lineares, então a gente vai precisar de transformação. A gente vai ver um exemplo muito interessante que vai ver o conceito de tudo isso aqui, mas basicamente é o seguinte, eu tenho uma função, eu aplico transformações matemáticas nelas que nem sempre é logaritmo, aqui é logaritmo, aqui não é, tá vendo? Então assim, eu tenho uma relação simples, aqui também não é uma relação logarítmica e eu faço a regressão alterando os valores. A gente vai chamar de y asterisco, x asterisco, mas na verdade, como não tem condição de colocar asterisco nas calculadoras, a gente vai chamar de y transformado e x transformado. Aqui a gente vai ver um exemplo para isso aqui, é muito simples. As transformações são uma questão de análise da equação e linearidade dela. Isso é uma forma de linearização, de linearizar o modelo matemático. Essas são as formas de algumas equações que serão linearizadas. Ou seja, eu tenho a exponencial com beta maior, beta menor. O entendimento do comportamento dessas equações com base nos seus parâmetros é muito importante. Porque eu bato o olho numa equação e eu já sei qual o comportamento dela com base nos seus parâmetros. Por exemplo, a função exponencial, se o beta é maior que zero, ela é assim. Se o beta é menor que zero, ela é assim. Okay? Então, ela vai variar um pouco, mas sempre em função desse quadro aqui. Coeficiente de correlação. A medida sigma, a medida ρ da associação linear entre duas variáveis é estimada pelo coeficiente de correlação amostral. Esse coeficiente é muito importante. Então, dependendo da estatística que você estiver trabalhando, você precisa de ter esse coeficiente de correlação amostral para comparar os dados. Como que ele é dado? Ele é muito simples. Pega o valor B, a somatória de xx sobre a somatória de xy, a raiz disso. Ou tem esse modelo também. Está vendo como que ele dá várias alternativas de modelo? A partir daí você usa o que você quiser. Eu gosto sempre de não utilizar os valores que envolvem o A e o B, sempre que possível. Aqui, por exemplo, envolve só as somatórias. Então, é muito importante pegar só essas somatórias, que elas são mais puras, né? O B já tem o erro embutido nele. Então, eu calcularia o R em função apenas desse valor. Geralmente, eles dão os mesmos valores, mas é uma questão de postura, ok? Muito obrigado, era apenas isso que eu gostaria de apresentar para vocês. No mais, os exemplos vão tirar algumas dúvidas e levar para novas perguntas.